Seja muito bem-vindo ao Multiplix Eleições 2024. A Multiplix abre esse espaço para entrevistar todos os candidatos a prefeito de Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Cada um deles responderá a 9 perguntas sobre os seguintes temas: saúde, transporte, mobilidade urbana, meio ambiente, turismo, educação, emprego e renda, infraestrutura econômica e segurança. Os assuntos foram definidos com base em entrevistas dos candidatos ao portal Multiplix, onde eles citaram os maiores desafios que a cidade enfrenta. Cada resposta terá 3 minutos cronometrados, garantindo a todos o mesmo tempo. Esse espaço é para que o candidato exponha as propostas do seu plano de governo. Lembrando que não será permitido acumular o tempo que não for utilizado em uma resposta para outra. As considerações finais terão até 2 minutos. As regras desta entrevista foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Agora, converso com Johnny Maicon, candidato pelo Partido Liberal PL. Johnny Maicon tem 39 anos, é formado em Engenharia Mecânica pela UERJ e atual prefeito de Nova Friburgo. Cristão, casado e pai de uma menina. Johnny é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. O candidato foi eleito vereador na cidade em 2016 e, em 2020, recebeu pouco mais de 23% dos votos e assumiu a prefeitura de Nova Friburgo. Johnny, seja bem-vindo ao estúdio da Multiplix e muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Kessia, por essa oportunidade de a gente estar aqui no portal Multiplix, apresentando um pouquinho do que a gente alcançou e construiu até aqui e quais são as nossas propostas para esses mais 4 anos. Então, vamos às perguntas. O primeiro tema é saúde. Candidato, neste ano podemos destacar os problemas do Hospital Municipal Raul Sertan e do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro como os mais graves. Como o senhor pretende resolver definitivamente a situação dessas duas unidades tão importantes, não só para Nova Friburgo, mas para toda a região? Bem, Kessia, a gente está dedicando o máximo de esforço, energias e recursos para que a gente tenha a nossa estrutura hospitalar cada vez mais com condições dignas e de qualidade para atender a nossa população. Bem, em relação ao Hospital Municipal Raul Sertan, quando a gente começou, sequer nós tínhamos médicos na segunda-feira, por exemplo. Ao longo da semana faltavam pediatras. Hoje, de 63 médicos que nós tínhamos em 2020, nós temos atualmente 213 médicos. A gente também aumentou em mais de 400 profissionais, né, a oferta de profissionais dentro do Hospital Municipal Raul Sertan. Nós aumentamos em mais de 70% a quantidade de cirurgias realizadas dentro do hospital, ou seja, a gente está realizando 1.200 cirurgias a mais por ano. A gente também tem aumentado de maneira significativa os nossos exames laboratoriais, mais de 67%, né, desse aumento. Também a gente tem melhorado a nossa estrutura física. Hoje, Kessia, quando a gente entra no Hospital Municipal Raul Sertan, nas áreas em que a gente reformou, que a gente entregou novinho para a nossa população, não perde absolutamente nada para os hospitais privados. Então a gente pega as enfermarias, banheiros, CTI, centro cirúrgico, são ambientes de alto padrão de qualidade. Reconheço que os ambientes que a gente ainda não teve possibilidade de chegar, obviamente que vive um estado muito ruim, até porque foram décadas de abandono do Hospital Municipal Raul Sertan. Então, a gente tem um planejamento e ele tem avançado de forma que tem garantido melhorias significativas no sistema de saúde pública municipal. Em relação ainda ao Hospital Municipal Raul Sertan, a gente avançou com a informatização de toda a rede. Era promessa de vários ex-gestores e a gente tirou esse sonho do papel. Hoje a gente consegue ter o controle do prontuário eletrônico de todos os pacientes da rede pública municipal. A gente, em relação ao Hospital Maternidade, nesse momento estão ocorrendo as obras necessárias. A gente implementou a vacina BCG, como também o teste de orelhinha, para dar maior praticidade às nossas mamães. Foram colocadas recentemente 47 camas elétricas, ou seja, garantindo maior confortabilidade para as gestantes dentro do hospital. E nós introduzimos, Kessia, o kit enxoval. São mais de 2.000 unidades entregues a todas as mamães que tiveram seus filhos e as suas filhas
dentro do Hospital Maternidade. Aquelas famílias mais simples, humildes, carentes, vulneráveis, têm uma relevância extremamente significativa. Então, a gente tem um carinho muito especial pelo Hospital Municipal Raul Sertão, Hospital Maternidade. Estamos investindo aí no posto de urgência e emergência de Lumiar, que as obras serão concluídas ainda neste ano, e também a gente está avançando aí para que no futuro a gente tenha a tão sonhada, aguardada UPA de Olaria. Dessa maneira, a gente tem avançado muito e continuaremos dando bons resultados na saúde pública municipal. Bem, agora vamos falar sobre transporte. Como o senhor pretende garantir a qualidade do serviço do transporte público oferecido pela concessionária que já atuava na cidade e foi a vencedora da última licitação e tem contrato até 2034? Bem, Kessia, um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil hoje é em relação ao serviço de transporte coletivo municipal, porque a gente vive num outro momento, né? Só para termos uma ideia, o Nofrebook chegou a ter em torno de 1.600.000 passagens pagas por mês. Hoje a gente tem próximo de 1 milhão. Claro que isso gera um impacto em todo o sistema. Então, hoje, a nível de Brasil, é impossível ter um serviço que funcione sem ser subvencionado. Então, a gente hoje teria uma tarifa técnica de valor de mais de R$ 5,70, a tarifa praticável de R$ 4,90, porque a gente faz essa compensação. A gente conseguiu regularizar assinando o contrato com a empresa FOL. A partir de então, tem uma série de obrigações por parte da empresa que presta serviços concedidos, que precisa, né, executar. Por exemplo, chegaram 10 ônibus 0 km, está previsto, né, para que nas próximas semanas chegue mais 10 ônibus novos. Também está previsto para chegar algumas vans, né, para a gente conseguir melhorar a qualidade do transporte público municipal. A gente há de reconhecer que o transporte tem deixado a desejar, mas eu quero aqui dizer para a população que com esse contrato assinado, formalizado, e se a gente fizer uma pesquisa nos municípios de maneira geral, grande parte deles hoje não tem contrato, né? E a gente hoje deu esse passo extremamente importante. Através dessa nova modelagem que o município paga por quilometragem rodada, a gente está dentro de um planejamento estratégico. No futuro, a gente vai criar algumas linhas circulares, a gente vai ter alguns veículos menores, como vans, né, por exemplo, para que a gente consiga tirar esse excesso de veículos, né, de grande porte dentro da região central do município de Nova Friburgo e gerar uma melhor capilaridade, principalmente para as regiões mais longínquas. Eu tenho áreas rurais como Macaé de Cima, Rio Bonito e tantas outras que a gente tem uma periodicidade muito baixa em relação à oferta do serviço de transporte público municipal. Então, com esse novo modelo, a gente certamente vai ter condições de garantir, né, uma oferta do transporte público melhor para todos nós. Inclusive, os circulares, por exemplo, a gente vai ter uma tarifa diferenciada, porque a ideia é que a gente estimule, né, os usuários de transporte coletivo para que eles fiquem dentro da sua região, né, e também a gente fomente o desenvolvimento dessas áreas. Por exemplo, alguém que more em determinada região do 5º, 7º distrito, numa região mais distante, né, que ela consiga resolver as suas questões dentro do centro de Lumiar, por exemplo, para não precisar vir para cá, né? Então eu tenho certeza absoluta que a gente, dentro desse planejamento, a gente vai dar passos cada vez mais consistentes, garantindo aí um transporte público que atenda satisfatoriamente todos aqueles que dependem do transporte público municipal do dia a dia. Bem, o próximo tema é mobilidade urbana. Nova Friburgo enfrenta sérios problemas nessa área. Segundo o Corpo de Bombeiros, só de janeiro a julho deste ano já foram registrados 443 acidentes de trânsito. Como o senhor pretende solucionar os problemas de mobilidade urbana e reduzir esse número preocupante? Bem, Nova Friburgo carecia de um plano de mobilidade e acessibilidade urbana. Eu lembro que há 4 anos atrás eu estive aqui, falei que nós criaríamos esse plano. Hoje esse plano está pronto, estamos aguardando aí a apreciação e aprovação pela Câmara de Vereadores da nossa cidade. Esse plano apresenta as diretrizes norteadoras para que tenhamos medidas, intervenções a curto, médio e longo prazo. E dessa maneira a gente consiga melhorar a trafegabilidade das nossas vias, principalmente as urbanas, nos horários aí de pico, e também nos ajudará em relação às medidas de prevenção para que a gente consiga mitigar essa quantidade significativa que a gente tem tido de acidentes, que acaba gerando um transtorno não só para o trânsito, né, mas para as famílias de maneira geral, inclusive atingindo o Hospital Municipal Raul Sertão,
que muitas das vezes tem que se fazer uma cirurgia às pressas, então a gente precisa de toda uma infraestrutura e um custo elevadíssimo. O pior de tudo, em algumas situações a gente perde vidas, que é o que a gente tem de mais precioso. Bem, além, né, desse plano de mobilidade e acessibilidade urbana, que vai nos orientar sobre as intervenções que a gente precisará fazer nos próximos meses e anos, serão grandes investimentos. A perspectiva é que serão dezenas e dezenas de milhões de reais investidos para a gente melhorar as nossas vias de maneira geral, garantir uma trafegabilidade com maior conforto, a gente melhorar as vias alternativas, porque a gente precisa ter uma melhor iluminação, uma melhor sinalização, a gente precisa demonstrar isso para a nossa população. A gente também, né, tem buscado aí avançar em tecnologia para que, através da cidade inteligente, a gente consiga ter um monitoramento em tempo real, né, a um dado momento que a sociedade tome conhecimento a ponto dela poder escolher e optar qual a melhor rota, né, ou seja, a rota que tenha menor congestionamento, menor fluxo, né, para que ela possa aderi-la. A gente também, ainda em relação ao transporte coletivo municipal, que impacta diretamente em relação à mobilidade e acessibilidade no nosso dia a dia. A gente, com essas linhas circulares, né, a gente também vai conseguir diminuir a quantidade, né, de veículos de grande porte dentro da cidade, e também a gente vai cada vez mais estimular a utilização do transporte público municipal. Quando a gente melhorar a qualidade, quando a gente tiver o aplicativo, e a gente vai ter, a gente vai conseguir dimensionar o distanciamento do ponto, né, de onde está o ônibus, vai gerar um maior conforto e praticidade na utilização do transporte coletivo municipal. Isso vai fazer com que mais pessoas tenham um interesse. Inclusive também nós, com esse novo modelo, vamos poder fazer a política tarifária diferente, ou seja, em algumas ocasiões vamos ter um valor reduzido justamente para estimular as pessoas a usarem o transporte coletivo municipal. Isso vai ajudar a diminuir o fluxo dentro das regiões de maior número de veículos da cidade. Bem, agora falando sobre meio ambiente, Nova Friburgo enfrentou em janeiro de 2011 a maior tragédia climática do país. Recentemente, o Rio Grande do Sul foi severamente castigado pelas chuvas e outras cidades do Brasil e do mundo também vêm enfrentando as consequências das mudanças climáticas, que é uma realidade que não dá mais para negar. Então, como Nova Friburgo deve se preparar para lidar com as questões ambientais? Bem, Kessia, nesse sentido a gente tem dedicado o máximo de recursos e esforços e de tecnicidade, né? Eu pego, por exemplo, hoje a nossa Secretaria de Defesa Civil, a gente praticamente dobrou a quantidade de engenheiros e técnicos, né, de pessoas preparadas para poder tanto agir preventivamente como um plano de contingência, como no caso de ações práticas, de ocorrências, né, de qualquer situação dramática ou até mesmo uma possível tragédia. Então hoje a gente tem uma equipe de pessoal mais bem preparada dentro da Defesa Civil, como também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Temos um grupo estritamente técnico, né, e que tem cooperado muito para que a gente elabore esses planos de contingenciamento e automaticamente de proteção à nossa população. A gente, ao longo da nossa jornada até aqui, a gente conseguiu destravar através de uma boa relação política e institucional com o governo do Estado, vários processos que estavam travados, recursos já liberados desde pós-tragédia de 2011. Então, de lá para cá, muitas obras de contenção visando a proteção e segurança dos munícipes foram realizadas. Destaco aqui obras do Rui Sanglar que já foram entregues, obras do Jardim Califórnia, em parte, já foram entregues. Só em infraestrutura do Jardim Califórnia estão sendo investido aí próximo de 80 milhões de reais, né? Obras de controle de inundação, obras de contenções, de canalização do Córrego Dantas, e todas essas obras cooperam, né, para que a gente tenha uma maior qualidade de vida e que as famílias friburguenses ficam completamente protegidas, né? A gente, ainda em relação ao meio ambiente e à defesa civil, a gente já tem dentro do nosso escopo, dentro da nossa programação, o desejo de criarmos um grande monitoramento, né, para que a gente consiga acompanhar em tempo real, por conta aí das condições climáticas que estão cada vez mais severas, e dessa maneira a gente ter condições de tomar as medidas preventivas o quanto antes. O quanto antes a gente se antecipar
aos graves problemas, às ocorrências que poderão gerar grandes transtornos, mais preparado a gente vai estar para poder a gente informar a população, para a gente conscientizar, para a gente evacuar as áreas quando necessário for. Então, a gente tem investido muitos recursos, especializando cada vez mais o nosso pessoal e temos uma projeção no futuro da gente ter uma cidade cada vez mais segura, né? Dentro dessa nova oportunidade, uma das áreas que a gente vai continuar investindo muitos recursos de toda a natureza, sem sombra de dúvidas, vai ser em relação à Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente, para proteger a nossa população. Bem, agora um assunto que também merece atenção na cidade, o turismo. Candidato, qual o seu planejamento estratégico para o setor? Bem, como a gente pode observar, a nossa cidade ela tem uma vocação turística, que infelizmente foi abandonada ao longo de décadas, né? A gente sempre ouviu aquela história de que gestores de Gramado da época, década de 70, 80, vieram para Nova Friburgo, objetivando conhecer o que a gente vive aqui e até com o intuito de copiar a gente, né? Infelizmente, a gente parou no tempo e algumas vezes houve um regresso, ou seja, a gente negativou, né, a gente retrocedeu, né, mas nesses últimos 3 anos e meio, e olha que 2021 foi um ano pandêmico, que a gente esteve enfrentando aí o Covid-19, mas ainda assim, praticamente 2 anos e meio, a gente deu um salto significativo em relação ao turismo na nossa cidade. Eu tive no ano passado, por exemplo, um grande empresário da cidade que eu conheci, um pouco depois do desfile, né, que a gente implementou aqui na nossa cidade. Ele me mostrou algumas mensagens que ele estava enviando para familiares, amigos, clientes de todas as partes do Brasil. E ele disse assim: prefeito, olha as mensagens que eu estou enviando. Eu estou convidando as pessoas para vir para cá porque a gente está tendo o melhor Natal da história, né? E ele falou isso com muito orgulho. Ou seja, os investimentos no turismo, além, né, de fomentar e aumentar a empregabilidade, de melhorar a renda das pessoas, de melhorar a qualidade de vida, de ser saúde mental, de elevar, né, a autoestima, isso tem gerado muito orgulho para todos nós friburguenses, né? E o que dizer, por exemplo, do carnaval? Nosso carnaval tem sido um grande sucesso, a gente tem investido milhões e milhões de reais a mais, né, para que cada vez mais a gente consiga elevar o nosso nível, né, de qualidade, de visibilidade, de notoriedade do nosso carnaval. Temos atraído mais turistas, né, para esse grande evento do ano. A gente também tem avançado muito com o Festival de Inverno, né? A gente agradece muito sempre a parceria com o Sesc, que faz um trabalho impecável, em que é trazido para Nova Friburgo grandes artistas nacionais, e isso tem movimentado muito a economia da nossa cidade, né? Então, todas as pessoas que estão inseridas dentro da cadeia produtiva do trade turístico, hoje vive um momento diferente, né? A gente vê os hotéis cheios, a gente vê os restaurantes superlotados, a gente vê cada segmento que envolve, né, o trade turístico da cidade sendo desenvolvido dia após dia. E a gente tem um planejamento para os próximos 4 anos, inclusive dentro da revisão do plano diretor da cidade, da gente estabelecer uma área de interesse turístico. E nós vamos atrás, dos grandes e principais empreendedores turísticos do Brasil, principalmente através da boa relação que a gente tem com o prefeito Nestor de Gramado, estimulá-los para que eles venham para cá e plantem dentro de Nova Friburgo grandes equipamentos turísticos para que a gente continue a atrair pessoas de todas as partes do estado, do Brasil e do mundo para conhecer a nossa linda Nova Friburgo. Candidato, agora nós vamos para um pequeno intervalo e na volta, Johnny Maicon, do PL, fala sobre educação, emprego e renda, infraestrutura econômica e segurança. Até já! Estamos de volta com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Nova Friburgo. Aqui com a gente, Johnny Maicon, do PL. E agora o nosso assunto é educação. Candidato, quais são os maiores desafios na área e como o senhor pretende garantir uma educação de qualidade no município? Bem, Kessia, hoje os números, as estatísticas demonstram o quanto que a gente evoluiu até aqui na educação, porque bem sabemos que é a maior ferramenta de transformação social. Bem, a gente tem investido aproximadamente 100 milhões de reais a mais por ano na educação, né? A gente, quando iniciou, a gente tinha as nossas unidades completamente precarizadas, um estado deplorável. A gente está investindo até o fim de 2024 em torno de 45 milhões de reais na recuperação das creches, das escolas.
como também na aquisição de novos espaços, na construção de novas unidades, né? Enquanto a gente compara aí com a gestão anterior, que investiu próximo de 7 milhões, está investindo quase 7 vezes mais, né, na estrutura das unidades físicas de maneira geral. Bem, a gente tem valorizado os nossos servidores, né, a nossa folha de pagamento aumentou de maneira significativa. A gente pega os professores, por exemplo, que o plano de carreira estava congelado e a gente zerou, né, em relação ao adicional de qualificação, mudança de nível, licença-prêmio, que o município nunca tinha pago na história, nós pagamos em espécie recentemente, né? A gente tem alcançado números, né, que enchem o nosso coração de muito orgulho. A gente observa, por exemplo, que a gente conseguiu implementar o uniforme, o agasalho, né, o kit, um material super variado, de qualidade para as nossas crianças, alimentação de primeiríssima qualidade, que as crianças comem uva, pera, maçã, né, muita qualidade, valorizando a nossa agricultura familiar. A lei estabelece que a gente tem que investir 30% do PNAE, a gente está investindo 100%, né, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, valorizando, honrando e reconhecendo o trabalho dos nossos aguerridos agricultores da família. Bem, eu quero destacar os dados do IDEB que foram divulgados recentemente. O município de Nova Friburgo saltou da 71ª colocação para a 18ª colocação nas séries iniciais no estado do Rio de Janeiro. Nas provas do SAEB, que ocorreu no final do ano passado, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, Nova Friburgo, das cidades que têm acima de 110 mil habitantes, nós tivemos o melhor desempenho no geral na prova de português e na prova de matemática. Isso significa, Kessia, que dos municípios de médio a grande porte, nós temos hoje o melhor ensino público do estado do Rio de Janeiro, né? Isso demonstra o nosso compromisso com a educação, o quanto que a gente está avançando, mas eu não quero apenas ser altamente referenciado na região do estado do Rio de Janeiro. Nós queremos um dia alcançar o topo do país, porque a gente sabe, reconhece e enveredamos o máximo de esforços para que um dia nos tornemos a capital da educação e dessa maneira a gente avance de maneira significativa em relação à transformação da nossa cidade, estado e país. Bem, emprego e renda é o nosso próximo tema. Como candidato pretende impulsionar a geração de empregos formais e garantir um aumento real na renda dos trabalhadores friburguenses, considerando o cenário econômico atual? Bem, Kessia, em 2020, antes da gente entrar, a gente vivia um cenário vexatório. Dentre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, os dados oficiais do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Empregados, Nova Friburgo ocupava a 75ª colocação, onde fechou o saldo no ano de menos 930, ou seja, eram quase 1.000 famílias a mais desempregadas na cidade. De 21, 22, 23 e até o fim do primeiro semestre de 2024, já foram gerados 4.703 novos empregos de saldo. Se a gente colocar que cada um desses, em média, ganha um salário mínimo, sem contar 13º, férias e demais benefícios, a gente pode dizer que, com esse aumento significativo de milhares de pessoas e famílias empregadas a mais na cidade, a gente tem um fomento da economia anual a mais, próximo de 100 milhões de reais, ou seja, mais pessoas, quase 5.000 famílias a mais tendo condições de comprar no açougue, na farmácia, no supermercado, na mercearia da comunidade. Isso significa um desenvolvimento econômico real para a nossa cidade. E o que dizer dos dados, né, da Juscerja? Nova Friburgo, dos municípios que têm até 200 mil habitantes, a gente, 21, 22, 23 e 24, nós abrimos 3.800 novas empresas. São 78 municípios, dentre os 92, que têm até 200 mil habitantes. Sabe qual foi a posição que a gente sempre se posicionou de 21 até aqui? Primeira colocação. Nenhuma cidade que tem até 200 mil habitantes, que são 78 no estado do Rio de Janeiro, abre mais empresas do que o município de Nova Friburgo, né? E a gente que soltou da 75ª colocação na geração de emprego dos municípios que têm até 265 mil habitantes, nesse primeiro semestre, com quase 1.300 novos empregos em 2024, a gente ocupa a 4ª colocação. Isso são dados reais que comprovam que a gente está se desenvolvendo, que a gente hoje vive uma cidade com grande capacidade de progresso, de desenvolvimento econômico e, consequentemente, social.
Porque quanto mais aumenta os índices de empregabilidade, que fomenta a renda das pessoas, mais recursos entram nos cofres do município e melhores são as nossas condições de melhorar a saúde, a educação, a assistência social e as demais áreas tão vitais e essenciais para a nossa população. Destacando que a gente aumentou em 83% a nossa arrecadação de ISS, ou seja, só no ano passado foram 27 milhões de reais a mais. Detalhe, que é sem precisar aumentar a alíquota tributária, né? Isso demonstra também, né, que uma fatia desses 27 milhões vem do turismo, né? O que demonstra que nós, com as nossas vocações econômicas, cada vez mais fortalecendo o turismo, a gente vai continuar se desenvolvendo e cada vez mais rumo ao protagonismo que a nossa cidade tanto merece. Agora, falando sobre infraestrutura econômica. Como o senhor pretende apoiar a produção industrial e agrícola, o comércio e os serviços, além de incentivar a vinda de novos investimentos para o município? Bem, Kessia, eu me lembro que há 4 anos atrás eu tive várias entrevistas, e dentre elas com algumas entidades de classe. E quase todas, pelo menos as principais, me fez a seguinte pergunta. Johnny Maico, se você for eleito prefeito, o que você vai fazer para resolver em relação aos constantes alagamentos no centro da cidade? Que todos nós bem sabemos que é desde as origens de Nova Friburgo. E eu fui muito sincero de seguinte, olha, Nova Friburgo não tem condições financeiras de aportar recursos para uma obra de grande porte como essa, mas eu me comprometo a desenvolver o projeto com a nossa equipe técnica, da gente bater a porta dos outros entes públicos, ou seja, governo estadual, governo federal, buscando recursos para que a gente consiga viabilizar essa obra. E nós conseguimos, batemos a porta do governador, né, que investiu em torno de 15 milhões de reais, em que fez a maior obra de infraestrutura da cidade, dentro da região central de Nova Friburgo. Bem sabemos que tivemos uma série de transtornos em relação à mobilidade do trânsito, por exemplo, mas a gente teve o primeiro verão da história de 2024, que a gente passou na região central a seco, sem gerar prejuízos para os nossos comerciantes, né? Então essa é uma obra de grande porte, essa infraestrutura que garantiu aí que não só evitasse prejuízo para os nossos comerciantes, mas que também, né, a gente não tivesse aí esses alagamentos nos noticiários da grande mídia do país, fazendo com que as pessoas ficassem receosas, né, e preocupadas em visitar Nova Friburgo, né, e a gente deixando desse modo de fomentar, né, o turismo e, consequentemente, o desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade. Bem, ainda em infraestrutura, a gente tem dentro do nosso programa de governo revitalizar diversas áreas da nossa cidade. Alberto Browne, por exemplo, a gente pegar toda a fiação, toda a rede elétrica, telefonia, internet, colocar de forma subterrânea, a gente padronizar as calçadas, né, de modo que garanta a acessibilidade, cumprindo a rigor que está estabelecido na legislação, né, revitalizar os nossos pontos turísticos como Amparo, Lumiar, São Pedro da Serra, né, e a gente enveredar o máximo de esforços para que a gente consiga cada vez mais melhorar a nossa infraestrutura aqui no centro e em todos os bairros da nossa cidade. A gente sabe, né, o quanto que o investimento em infraestrutura, né, garante com que os empreendedores tenham confiança em fazer os seus investimentos. Então, a gente tem já, nos próximos dias, a gente vai estar agendando a licitação de revitalização de toda a Praça Getúlio Vargas, vai ser investido próximo de 8 milhões de reais, e, consequentemente, vai atrair pessoas para o comércio ali do entorno, como também fortalecendo aí todo o nosso trade turístico. Então é isso. A gente sabe o quanto que é essencial e vital a gente investir em infraestrutura, e é isso que a gente tem feito até aqui e continuaremos fazendo e realizando nos próximos anos. Bem, o tema agora é segurança. Candidato, quais são suas propostas para reduzir a criminalidade e garantir uma cidade mais segura para todos? Bem, em Nova Friburgo, a gente vive, graças a Deus, numa ilha, né? Às vezes, quando a gente viaja para outras partes do Brasil, a gente fala que Nova Friburgo pertence ao Rio de Janeiro, algumas pessoas ficam até amedrontadas, dizendo, olha, Rio de Janeiro, então lá deve ser muito perigoso, lá deve ter altos índices de criminalidade. Eu falo, não, a gente mora na Serra e é uma cidade muito tranquila. E um dos nossos grandes objetivos é a gente cooperar para que a gente continue sendo destaque no estado do Rio de Janeiro e no país como uma cidade que tem segurança e que também a gente tem essa sensação no nosso dia a dia, e que a gente pode estar tarde da noite nas ruas, e que a gente pode
estar andando com o celular nas mãos, né, sem correr grandes riscos, né? Até aqui, a gente tem dado a nossa contribuição como município para que a gente consiga gerar uma maior proteção à nossa população e às pessoas que visitam a nossa cidade. A gente firmou um programa com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é chamado PROES. Esse programa nos possibilita a gente acionar policiais militares a comando da gestão pública municipal, custeada pela municipalidade, né, para que fique à nossa disposição, para que além dos profissionais, dos agentes de segurança pública, do 11º Batalhão, que eu quero aqui destacar, que fazem um trabalho impecável, né, que a gente tem um grande orgulho da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, especialmente os agentes aqui do 11º Batalhão, né? Então, esses agentes do PROES, nas suas áreas vagas, soma-se, né, com os que já estão atuando do 11º Batalhão e que garante uma maior proteção de todos nós, né? Para além disso, a gente chamou mais de 30 servidores aprovados no concurso 2015 ainda, da Guarda Civil Municipal, então também melhorando aí as nossas condições, nossa capacidade de proteção, né, da municipalidade. E também uma boa notícia é que já foi assegurado pelo nosso governador Cláudio Castro, né, e por toda a sua equipe, que a gente vai ser contemplado pelo programa Segurança Presente, um programa em que a gente vai instalar, né, no antigo centro de turismo ali na Praça de Demerval, que a gente vai ter uma base ali, né, de policiais militares que vão estar atuando, né, em todo o centro de Nova Friburgo e qualquer outra região, se houver necessidade, ou seja, tendo mais policiais militares, mais agentes de segurança, né, para garantir uma segurança para todos nós. E aí, quando o turista visitar Nova Friburgo e ele estiver percorrendo a cidade, ele sempre visualizar, né, um policial, né, um agente de segurança através da Guarda Civil Municipal, por exemplo, também vai gerar uma maior sensação de segurança e automaticamente isso também vai cooperar para um desenvolvimento cada vez mais consistente em Nova Friburgo. Bem, estamos caminhando para o encerramento dessa entrevista. Candidato, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Bem, eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar no Portal Multiplix. 4 anos atrás eu estive aqui, agora retornei, apresentando um pouquinho do que a gente alcançou, conquistou e o que a gente almeja para esses próximos 4 anos. A gente sabe que a gente está vivendo uma guerra e a gente está enfrentando fake news, né, pessoas que tiveram a oportunidade de ocupar o local que estamos hoje, infelizmente, não fizeram e hoje querem retomar o poder com as velhas práticas. Mas nós vamos continuar fazendo o que sempre fizemos, andando nas ruas, olhando olho no olho de cada um de vocês friburguenses, dedicando o máximo das nossas forças e energias, fazendo aquilo que enche o nosso coração de prazer, que é servir a cada um de vocês friburguenses. A gente sabe e reconhece que até aqui a gente teve as nossas falhas, os nossos tropeços, as nossas limitações, mas nunca nos faltou a boa fé, as boas intenções e o arregaçar de mangas para a gente garantir um futuro melhor para todos nós friburguenses e para as próximas gerações. A gente tem um combustível que nos move, que é o amor por Nova Friburgo. E esse combustível, independentemente de onde estiver, a gente sempre vai estar sendo movido por ele. E o nosso grande objetivo é que a gente continue esse caminhar para que a gente cada vez mais tenha notoriedade do protagonismo que a nossa cidade nunca deveria ter saído. Hoje, nós somos uma grande referência no estado do Rio de Janeiro na educação. A gente, indiscutivelmente, tem o melhor atendimento SUS de saúde pública municipal de toda a região. A gente tem os melhores índices de performance de desenvolvimento econômico, né, constituição de novas empresas, de índice de empregabilidade, mas isso tudo ainda é muito pouco diante de tudo aquilo que a população, a nossa cidade tem de potencial e que todos vocês merecem. Sempre foi e sempre será por amor a Nova Friburgo. Candidato, muito obrigada pela sua participação. E lembrando que as entrevistas serão exibidas na grade de programação da TV Multiplix, uma vez por dia e em horários alternados. A ordem de veiculação do primeiro dia de exibição, que servirá de parâmetro para um rodízio nos dias subsequentes, será por ordem alfabética, critério que foi aceito por todos os candidatos.
Assim, após a exibição inicial, a primeira entrevista apresentada será a última do dia seguinte e assim sucessivamente. Você acompanha outras informações sobre o período eleitoral no portal multiplix.com. A Multiplix acredita que as entrevistas com todos os candidatos ajudam você, eleitor, a escolher o melhor prefeito para Nova Friburgo. O seu voto é fundamental para a democracia. Obrigada pela audiência. É a Multiplix nas eleições municipais de 2024.